aqui nesta noite para adorar, para exaltar o santo nome do Senhor, dizer o quanto nosso Deus ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, Deus amado, Pai querido, aqui estamos, Senhor, diante da tua presença. Ó Deus, nós queremos, Senhor, nos diminuir, Senhor. Ó Deus, nos pedir, Senhor, perdão pelos nossos pecados. Perdão, Senhor, pelas nossas falhas, Senhor. Ó Deus, porque certamente, Senhor, podemos ter pecado contra ti, Senhor, no dia de hoje, meu Deus. Ó Deus, amado Pai querido, nesta noite nós queremos te agradecer por mais uma semana que se foi, por mais uma semana que está se iniciando, por todos os livramentos que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos guardado, Senhor, do homem mau. O Senhor tem nos guardado, Senhor, das setas malignas, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor tem sido fiel para conosco, porque o Senhor tem sido um Pai zeloso, um Pai cuidadoso, que não abandona, que não desampara. Nesta noite, Senhor, nós te pedimos, meu Deus, que o Senhor venha abençoar este culto, que o Senhor venha abençoar, meu Pai, a vida de cada um aqui presente, daqueles que ainda estão no caminho, Senhor. Traz, Pai, de segurança aqueles, Senhor, que estão assistindo, Senhor, que o Senhor possa alcançá-los, Senhor, com as tuas bênçãos. Aqueles, Senhor, que não vão poder estar aqui nesta noite, que o Senhor possa, Senhor, abençoar de igual forma, pois o Senhor sabe qual é o motivo. Ó Deus amado, Pai querido, nesta noite, Senhor, eu te apresento, Senhor, cada louvor, cada oportunidade. A palavra que vai ser deixada nos nossos corações. Ó Deus amado, Pai querido, coloca anjos, Senhor, ao nosso redor, Senhor. Coloca anjos, Senhor, nessa portaria, Senhor. Nos livra, Senhor, de todo acidente, incidente, de todo homem mau, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, fica conosco, Pai. E é assim, Deus, que nós te oramos, te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Aleluia, glória a Deus. Vamos ler lá em Provérbios 31, o versículo 8. Provérbios 31 e o versículo 8. Provérbios 31, o verso 8, que diz assim a palavra do Senhor: erga a voz em favor dos que não podem defender-se, seja o defensor de todos os desamparados. Este mês é considerado o mês maio laranja. Em relação ao abuso de crianças, adolescentes que têm sofrido abusos, que nós como igreja possamos guardar, como a gente pode defender as nossas crianças, que a gente possa estar sempre em vigilância aonde nossas crianças vão, em quais casos essas crianças elas entram, com quem elas têm tido amizade, porque por um simples ir na padaria comprar o pão, muitas crianças e adolescentes foram e não voltaram mais. Por um simples, eu vou fazer um trabalho na casa da minha amiga, crianças foram e não voltaram mais. Por quê, irmãos? Porque existem homens maus, pessoas más, e as crianças e adolescentes têm sido muito atacadas. Então esse mês é um mês de prevenção, maio laranja, contra o abuso das nossas crianças, que o Senhor ele possa blindar a mente das nossas crianças, pré-adolescentes, adolescentes, guardar o coração delas, e que a gente possa, como pais e mães, amigos, vizinhos, estar sempre cobrindo as nossas crianças e adolescentes de oração. Amém? Vamos louvar nesta noite em nome de Jesus, adorar o Senhor, que é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor. É uma canção bastante conhecida, então vamos juntos adorar o Senhor. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier me afogar, ele vem com
toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se nas águas tu passares, não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória do outro lado cantou. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se nas águas tu passares, não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória do outro lado cantou. Aleluia, glória a Deus. Assim como aquele povo que estava em frente ao mar, achando que eu vou morrer aqui, não tem mais solução, não tem mais esperança. Os cavaleiros de Faraó e a sua tropa vinham bem atrás. Na frente só tinha o mar, não tinha para onde ir, não tinha como passar. Mas o nosso Deus, ele é especialista em fazer causas impossíveis se tornar possíveis. Aquilo que é impossível aos nossos olhos é possível ao Senhor. Basta que você crer, basta que eu creia. E com apenas um toque, daquelas águas, o mar se abriu e o povo de Israel passou. E passou de pés enxutos. Lá do outro lado eles cantaram o hino da vitória. E os seus inimigos foram destruídos dentro daquele mar. Todos foram mortos. Por quê? Porque o nosso Deus, a qual a gente serve, ele é um Deus que ele é general de guerra, ele não perde nenhuma batalha.
Nós estamos guardados por aquele que não perde nenhuma batalha. E quem é? É o nosso Senhor Jesus. Ele é o Deus, Ele é o Todo-Poderoso, aquele que faz a gente passar pelo mar vermelho e de pés enxutos chegar do outro lado e cantar o hino da vitória. Aleluia, glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 121. Salmos 121. Vamos ler esse salmo bastante conhecido, mas que fala tremendamente ao nosso coração. Que diz assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém? Aleluia, glória a Deus. Esse salmo é maravilhoso, esse salmo ele fala tremendamente dos nossos corações. Quando nós estamos angustiados, quando nós estamos passando por tribulações, a gente pergunta: de onde vai vir o meu socorro? E a gente olha para os céus e a gente diz: nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, se o Senhor ele fez os céus e a terra, e tudo está na palma das suas mãos, Ele tem o controle de tudo, então que a gente venha descansar no Senhor, que a gente não venha temer. Que a gente não venha temer os dias difíceis, aqueles que se levantam contra nós, mas que possamos confiar e dizer: o protetor de Israel, ele não dorme, ele está sempre alerta. Ele é a nossa segurança, ele nos garante que nos protegerá de todo mal, que ele vai proteger a nossa vida, desde a nossa saída até a nossa volta. Vamos continuar louvando em nome de Jesus, vamos louvar mais um hino. Quem souber, louve junto comigo em nome de Jesus. O inimigo tenta laços, embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aleluia. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da
a Shelly faz mãe de filhos. É o mesmo que bradar do alto: não temas, sou contigo. Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aleluia, que possamos sair daqui nesta noite acreditando que o nosso Deus, Ele é o Deus do escape, Ele é o Deus do livramento. O inimigo, ele pode até tentar criar laços e embaraços para nos envergonhar, mas não vai não. Porque ele se levanta, mas ele se levanta para cair em nome de Jesus. Que toda armadilha de Satanás esteja descendo nesta noite contra a minha vida, contra a sua vida, contra a minha família e contra a sua família. Porque nós estamos guardados por aquele que não perde batalhas. O Deus que faz o leão jejuar. O Deus que faz já estéril mãe de filhos. O Deus que passeia conosco no meio da fornalha. Ele é o Deus de escape, Ele é o Deus de livramento. E Ele não mudou. Esse Deus, Ele está aqui no nosso meio. Esse Deus, Ele tem contemplado tudo que nós temos passado, tudo que nós temos enfrentado. E nós não estamos sozinhos nessa guerra, porque Ele promete que está conosco. O grande eu sou, o braço forte do Senhor. Ele é o Deus que vai na nossa frente, quebrando as muralhas, destruindo portas de bronze, ferrolhos de ferro. Ele é o Deus grande, o Deus que não perde batalhas. Aleluia, glória a Deus. Eu quero dar uma oportunidade nesta noite à irmã Isabela, em nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Continue adorando e exaltando o som do nome do Senhor. Deixar neste lugar. Aleluia, Jesus. Salve a igreja com paz do Senhor, amém? Amém. Deixar para a nossa meditação no livro de Salmos, capítulo 9, apenas os versículos 1 e 2, que diz assim: Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer, cantarei louvores ao teu nome, o Altíssimo. Aleluia. E nessa noite nós vamos nos alegrar na presença do Senhor. Todos enfrentamos várias lutas, levantes do inimigo para tentar tirar a nossa paz. Eu acredito que não é exclusividade só minha, é exclusividade de muitos, é coisa que vem para muitos. Mas que nessa noite a gente venha deixar do lado de fora aquilo que está nos inquietando e venhamos louvar o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vou louvar o Senhor com uma canção que os irmãos souberem me ajudam. Amém. Tudo posso em ti, fortaleza minha, eu espero em ti, firme nas promessas, tudo vai passar, mas a tua palavra permanecerá. Me rendi a ti, rasguei meu coração, fiel permaneci, mesmo quando o sol se pôs, eu te louvei, te adorei.
perpetua meu coração te dê. Os ventos podem até soprar contra mim, mas eu não deixo de crer. Tuas promessas protegi, guardei no coração, e da tua palavra não abro mão. Sinto florescer ao cheiro das águas minha esperança. És meu redentor, porque vives minha fé não morrerá. O Senhor não falhará. Os ventos podem até soprar contra mim, mas eu não deixo de crer. Tuas promessas protegi, guardei no coração, e da tua palavra não abro mão. Sinto florescer ao cheiro das águas minha esperança. És meu redentor, porque vives minha fé não morrerá. O Senhor não falhará. Aleluia, glória a Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. A oportunidade está com o irmão Hudson nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém? Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vou dar uma passagem com os irmãos aqui. Deixa eu procurar aqui exatamente. Glória a Deus. Aleluia. Lucas. Lucas, capítulo 15. Ele diz assim: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhe propôs uma parábola, dizendo: Que o homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida até que venha achá-la, e achando-a, a põe sobre seus ombros cheio de júbilo, e chegando à sua casa convoca os amigos e vizinhos, dizendo: Alegrai-vos comigo, pois já achei a minha ovelha perdida.
Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Amém. Eu vi uma reflexão, obviamente é um ponto de vista sobre essa parábola, que eu achei interessante. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos rapidamente, onde a pessoa ela fez uma conexão com essa parábola, né, que muitas das vezes a gente separa, mas se a gente for olhar realmente, ela é tida como uma única parábola, né, a da ovelha perdida e da dracma. Ela está no mesmo. Jesus fala, ele é tido como um texto corrido, como se fosse uma única história, né, uma única parábola. E a conexão que eu tinha ouvido falar é que a parábola da ovelha perdida trata-se de, no final das contas, tudo é pecador, né? Mas a parábola da ovelha perdida trata sobre o aspecto de algo que se perdeu fora, né? A ovelha, ela saiu dos entornos daquilo que a protegia e ela se perdeu, né? E eventualmente, muitas das vezes a gente pode alegar, tipo, como é que se percebe que uma ovelha se perdeu? Você libera para ela ir para um determinado lugar e quando ela retorna contra o rebanho, faltou uma, aquela está perdida, ela não voltou. E quando trata da dracma, a dracma ela se perdeu dentro da casa, né? E aí a analogia que a pessoa falou que e ele faz a conexão com a próxima parábola, que seria do filho pródigo, que muitas das vezes se conta a história do filho que se perdeu porque ele pediu para desfrutar do que ele tinha direito. Mas se a gente for ver a história até o fim, 2 filhos se perderam, né? Porque um se perdeu primeiro, que é o pródigo, que ele pediu para poder receber parte que lhe devia da herança e esbanjar, mas teve que se perdeu na volta do pródigo também, né? Então, rapidamente, a conexão que eu achei interessante que ele falou, que muitas das vezes a gente olha muito para pessoas que se perdem lá fora. A gente relaciona que alguém está perdido porque ele é uma ovelha. Ele simplesmente deixou a casa do Senhor e não voltou, vamos dizer assim. Mas a gente muitas das vezes não repara que muitas das vezes a gente está se perdendo dentro da igreja, né? Que a gente pode não ser uma ovelha que saiu e não voltou, mas pode ser uma dracma que dentro está perdido, né? E muitas das vezes existem N fatores para que isso aconteça, né? Às vezes questões emocionais, questões financeiras, questões familiares, mas a gente muitas das vezes se reveste na capa que a gente está todas as vezes, todos os cultos, a gente está orando, a gente está pregando, a gente está tendo oportunidade, então a gente não está perdido. Mas quando a gente faz uma reflexão de si, nós estamos na iminência de se tornar uma ovelha perdida também, né? E que a gente possa fazer essa reflexão de ter empatia sim pelas ovelhas que estão se perdendo, mas que a gente possa fazer uma análise de nós mesmos, se nós estamos dentro, mas perdidos, né? Então que o Senhor possa colocar em nós essa reflexão, como eu disse, com surpresa, né? Então não é rapidamente essa reflexão, e eu gostaria apenas de deixar isso para a meditação dos irmãos e agradecer a oportunidade de Jesus. Amém. Glória a Deus. Gostaria de ouvir o irmão Miguel nesta noite. Glória a Deus, aleluia.
Os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vou deixar apenas alguns versículos que se encontram no Salmo 79, a partir do versículo 5. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Até quando, Senhor? Acaso te indignarás para sempre? Até arderá o teu zelo como fogo? Derrama o teu furor sobre os gentios que não te conhecem e sobre os reis que não invocam o teu nome, porque devoraram a Jacó e assolaram as suas moradas. Não te lembres das nossas iniquidades passadas. Previna-nos depressa as tuas misericórdias, pois já estamos muito abatidos. Ajuda-nos, ó Deus da nossa salvação, pela glória do teu nome. Livra-nos e perdoa os nossos pecados por amor do teu nome. Porque diriam os gentios: onde está o seu Deus? Seja ele conhecido entre os gentios, diante dos nossos olhos, pela vingança do sangue dos teus servos que foi derramado. Chega à tua presença o gemido dos presos, segundo a grandeza do teu braço, preserva aqueles que estão sentenciados à morte. Retribui aos nossos vizinhos 7 vezes tanto da injúria com a qual te injuriaram, Senhor. Assim nós, teu povo e ovelhas do teu pasto, te louvaremos eternamente, de geração em geração cantaremos os teus louvores. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Convido o pastor João para fazer a leitura devocional desta noite em nome de Jesus. Só a igreja do Pai do Senhor. Amém. 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 Vamos fazer a leitura dessa noite, no livro de Mateus, capítulo 18, os versos 21 e 22. Mateus, capítulo 18, os versos 21 e 22. Amém? Amém. Todo mundo achou? Amém. Diz assim: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? E o 22. Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Amém? Amém. Oremos. Amado, Pai querido, eterno Deus, graças te damos, Pai, por tudo que o Senhor já tem feito nesta noite, pelos louvores que já foram entoados, pelas palavras que foram ministradas nos nossos corações. Queremos te pedir, Pai, que o Senhor possa continuar no controle de todas as coisas. Abençoa, Pai, o período de louvor que irá ser ministrado nesse momento. A palavra, Pai, que porventura virá após o louvor. Continua, Pai, no controle de tudo e continua, Pai, nos fortalecendo em Tua palavra. Assim que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Antes de passar para a boa renovação eterna, nós temos visitantes nesta noite. O irmão que está junto da irmã Cristina, eu junto da irmã Cristina, é o seu irmão. Seja bem-vindo. Como é o nome do irmão? José. Seja bem-vindo, irmão José. A irmã Rosário, que já é de casa, sempre de vez em quando está conosco. A irmã Neide, Dorinha, Tainara também. Então, o que é que a gente diz? Irmão Francisco também, que já está aqui vindo muitos domingos com a gente, se adorando. O que é que a gente diz para os nossos visitantes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus e voltem sempre. A gente fica muito feliz de ter vocês aqui na casa do Senhor. A casa aqui não é nossa, mas é do Senhor. Então, a oportunidade de estar com a renovação eterna para tirar o período do louvor em nome de Jesus. Continuar adorando o nome do nosso Deus através do louvor, amém? Amém.
ouvir a voz do Senhor, como a gente estudou semana retrasada, que a gente possa ouvir a voz do bom pastor e ser guiado pelo nosso bom pastor, e que a gente venha pedir para que Ele nos guie até as águas tranquilas, que a gente venha pedir para que o Senhor Ele possa ser o nosso guia. Amém? Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer
obedecer, Jesus. Quando não é a minha vontade que está sendo feita, eu tenho planos, sonhos, projetos, objetivos, e às vezes todos eles não é o que o Senhor quer para a minha vida. E às vezes o Senhor tem mostrado assim na minha cara e na tua cara: não é isso, filha, não escolhe isso, filho, não é dessa maneira, não é por esse caminho. Eu tenho dito ao Senhor: Jesus, me ensina a te obedecer. Eu sei que desde criança eu te sigo, mas mesmo assim todos os dias me ensina a te obedecer. Me ensina a permanecer, que eu não venho dizer: ah, Jesus me abandonou, ah, eu vou sair da casa do Senhor na sua presença. Não, Jesus, me ensina a permanecer, me ensina a confiar em ti. Me ensina, Deus. Que essa possa ser a minha e a tua oração, irmãos, hoje sim. Hoje sempre dizer ao Senhor: Jesus, me ensina a aceitar o que o Senhor tem para a minha vida. Porque às vezes nós pregamos que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, quando o Senhor tem feito a minha vontade. Não é a minha vontade aquilo que eu quero. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Mas eu tenho clamado ao Senhor: Jesus, me ensina
junto. Amém? Vamos declarar que o nosso Deus, Ele é um Deus de obras completas, Ele não é um Deus de obras pela metade. O nosso Deus, aquilo que Ele começa, Ele termina nas nossas vidas, porque Ele é um Deus de obras completas. Amém? Quando eu olho para os meus projetos, eu confesso, fica tão difícil acreditar. Quando eu olho para as tuas promessas, acredito vai valer a pena esperar. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Aleluia. O nosso Deus, Deus de obras completas. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. O meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa.
Porque o Deus que eu e você serve, Ele é o Deus de obras completas. Ele não faz nada pela metade. A palavra do Senhor diz que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. Então saia daqui nesta noite acreditando mais, confiando mais e declarando que você vai viver a totalidade da promessa. Amém? Aleluia. Eu agradeço a oportunidade nesta noite. Já convido o pastor Jobson e vai me deixar a palavra. Vamos orar por ele que irá ministrar em nome de Jesus. Amém. Senhor, Deus amado, Pai querido, nós já te rendemos graças por tudo quanto o Senhor já fez esta noite, por cada oportunidade, por cada louvor. Que o Senhor possa receber a nossa adoração, Senhor, no teu trono. Ó Deus, que o Senhor venha nos preparar nesta noite. Abre, Deus, nossos ouvidos, nossos olhos espirituais. Porque nós queremos te ouvir, Senhor, mais e mais nesta noite. Nós queremos, Senhor, compreender, guardar e aplicar a tua palavra, Senhor, que vai ser ministrada. O Senhor abençoe a vida do teu filho, que não seja ele falando, mas que seja o teu Espírito Santo falando através dele, Senhor. Porque o Senhor já direcionou, o Senhor já colocou as palavras, Senhor, que vão ser declaradas nesta noite sobre nossas vidas. Então continua, Senhor, falando conosco. Use o teu filho, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pessoal, mais uma vez a igreja com o Pai do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias, no livro de Mateus, como a gente fez a leitura devocional. Amém. Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 21 até o 35. A gente vai falar um pouquinho nessa noite a respeito de um tema que faz um pouquinho de tempo que a gente não escuta. Amém. Sobre ele. Amém? Que é a respeito do perdão. Aleluia. Não sei se os irmãos lembram, mas no ano passado eu estava praticamente sem voz. Então essa palavra que eu iria deixar nessa noite, ela já estava programada. Deus já tinha me direcionado que seria essa mensagem que, quando eu tivesse a oportunidade, iria transmitir para os irmãos. Amém. Então, desde semana passada que ela já estava, amém? Amém, pronta para meditarmos com ela. Então, a partir do versículo 21, Mateus capítulo 18, a partir do versículo 21, Pedro, ali com Jesus, né? Ele fala de uma necessidade que ele tinha e que nós temos, que é o perdão. Amém? Versículo 21 e 22, a gente vai ler esse primeiro, depois a gente decorrer o resto da mensagem. Diz assim: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Amém? O perdão, ele, como eu disse, é uma necessidade minha e sua todos os dias das nossas vidas. Aleluia, meu Deus. Aqui Pedro estava indagando Jesus a respeito da passagem anterior, e Jesus dá uma resposta para Pedro que, por mais que ela esteja escrita 70 vezes 7, ela não é uma resposta matemática. Amém? Amém. Mas é uma resposta que Jesus estava dizendo a Pedro de uma maneira ilimitada. Aleluia. Glória a Deus. Jesus estava dizendo para Pedro que não 7, não 70, não apenas 70 vezes 7, mas o perdão, ele deve ser liberado de uma maneira ilimitada na minha e na sua vida. Aleluia. Quando nós falamos de perdão, nós, primeiro, os irmãos sabem o que é perdão. Bem? Todo mundo sabe o que é perdão. Para facilitar para o nosso entendimento, perdão, segundo o dicionário, ele é um ato pelo qual uma pessoa é desobrigada de cumprir o que era o seu dever ou suas obrigações por quem competia exigido. É uma remissão de uma pena ou algo que aquela pessoa tinha feito ou cometido contra alguém. Amém?
Então, o perdão, no sentido amplo, é uma decisão que contempla o quê? Dois lados, ou às vezes até só um lado. Mas o perdão, ele é uma decisão que tem que ser tomada de uma maneira consciente, porque quando a gente decide liberar o perdão, nós estamos fazendo aquilo que o Senhor ordenou a Pedro: perdoa, não 7, mas 70 vezes 7. E nós iremos ver o quanto o perdão é algo grandioso em nossas vidas. O quanto o perdão tem o poder de trabalhar nas nossas vidas. O Senhor trabalha através do perdão também na sua vida. Para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite, o Senhor, Ele perdoou o meu e o seu pecado. Amém? O perdão, Ele nos liberta de quê? Das mágoas, do rancor, da tristeza, da dor. Aleluia. Pode ser, como eu disse, uma pessoa só, ou pode ser os dois lados sendo contemplados através do perdão. Amém? Então, o perdão, além de ele ser um processo de decisão consciente, né, ele tem que ser algo que tem que ser tomado, uma decisão que tem que ser tomada de mente e corpo. Amém? Glória a Deus. Porque quando Jesus disse para Pedro, não 7, mas 70 vezes 7, ele estava dizendo para Pedro: perdoa, Pedro, mas não de qualquer maneira, perdoa de verdade. Aleluia. Porque quando nós falamos de perdão, a primeira coisa que eu lembro é que Jesus perdoou os meus pecados por vir morrer na cruz. Glória a Deus. Aleluia. Eu merecia? Não. Alguém merecia? Não. Então o perdão não é por merecimento, mas por necessidade de que precisa ser perdoado. Amém. Glória a Deus. Amém? Então, em resumo, para os irmãos, perdoar ela é uma escolha que cabe a mim, que cabe a você, todos os dias das nossas vidas. Amém? Então, para perdoar, existem alguns tipos de perdão. E eu separei para os irmãos o primeiro que eu acabei de falar, que é o perdão divino, é o perdão de Deus, ao qual não cabe a nós, mas somente a Deus, que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida e a tenha com abundância. Então, o meu e o seu pecado, ele já foi perdoado por Deus. Amém. Aí tem o outro perdão, que é o pedido de perdão, que é quando eu ou você cometemos ou não cometemos algo contra outra pessoa. E o Senhor move o Espírito Santo que habita dentro de nós e toca o nosso coração e nos mostra a necessidade que nós temos de pedir o perdão para outra pessoa. Amém? O terceiro é o perdão a outra pessoa. No caso é nós perdoando a quem nos ofendeu, a quem veio e pediu o perdão para nós, por ter feito algo, por ter nos magoado. Amém? E o quarto é o auto perdão, que muita gente nem acredita que existe, mas eu e você, muitas das vezes, precisamos perdoar a nós mesmos. Verdade. Às vezes a gente comete alguma coisa, fala algo, pensa, age de alguma maneira que a gente fica se culpando por aquilo pelo resto das nossas vidas. Aleluia. E sabe que ou eu ou você, eu não estou aqui apontando quem precisa se perdoar, quem precisa pedir perdão, mas estou aqui levantando com a intenção de que nós somos necessitados de ser perdoados e de perdoar dia após dia nas nossas vidas. Aleluia. Então eu não sei o que você passou, mas se é o seu caso, se o Espírito Santo está tocando no seu coração, se perdoe. Eu sou falho, você é falho, você é falha, e nós precisamos também do nosso perdão, nós mesmos. Amém? Porque o preço maior já foi pago. Jesus já pagou. Ele já perdoou todos os nossos pecados. Amém? Então, o perdão, ele é uma decisão que é ativa, não passiva, ao qual, quando a gente decide perdoar ou é perdoado, a gente tem que colocar em prática nas nossas vidas. Amém? Porque, como eu disse, não adianta dizer eu te perdoo ou me perdoa e voltar a fazer aquilo que foi feito anteriormente.
uma escolha. E através dessa escolha, a gente muda as nossas vidas. Um exemplo que nós iremos ver agora, a partir do versículo 23, e fala um pouquinho sobre o perdão. A palavra, do credor incompassivo, os irmãos podem ler comigo, a partir do versículo 23, diz assim: por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei, que quis fazer contas com os seus servos, e começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com quem pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Aleluia. Amém. Nessa parábola do credor incompassivo, nós temos um senhor, amém? Amém. O qual o Senhor faz o contraste aqui, e 2 servos. O primeiro servo, ele devia uma quantia de 10.000 talentos, que eu fiz algumas pesquisas, como se fosse trazendo para os dias de hoje, era uma quantia que, mesmo vendendo ele e a sua família, todos os bens que ele tinha, ainda não seriam bastante para pagar aquela dívida. Aleluia. Aleluia. Então esse primeiro servo devia muito. E quando o Senhor pegou ele e cobrou a sua dívida para que ele pagasse, ele fez o quê? Se prostrou, reverenciou ao Senhor: seja generoso para comigo e te pagarei. Amém. Então ele ainda disse que pagaria uma dívida que para ele era impossível se pagar. Aleluia. Aleluia. E o seu Senhor, como um bom Senhor, ele, movido de íntima compaixão, como diz aqui no versículo 27, soltou e o que? Perdoou a sua dívida. Aleluia. Amém. O Senhor, ele não pegou o servo e soltou e disse assim: vá, você disse que vai me pagar, então vou te dar tantos dias para você me pagar a sua dívida. Não, não foi assim. Ele pegou, soltou e perdoou a sua dívida. Aleluia. Amém. Então temos o primeiro servo aqui que necessitava do que? Perdão. Ele clamou ao Senhor e o Senhor perdoou a sua dívida e ele se fez livre. Continuando, versículo 28 diz: saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: sê generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrado na prisão até que pagasse a sua dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Aleluia. Glória a Deus. Então, continuando a história, nós vimos que tem o Senhor, aí tem o primeiro servo que foi perdoado a sua dívida, e aquele servo, ele tem um conservo. Então ele era servo do que já era servo, e da mesma forma ele tinha uma dívida igual àquele servo que tinha dívida com seu senhor. O engraçado dessa parábola é que logo em seguida que o servo é perdoado, ao qual ele tem um exemplo na vida dele, ele tem a oportunidade de colocar em prática aquilo que o seu Senhor tinha lhe ensinado, e ele fez o quê? Pegou o seu conservo, jogou na prisão e mandou prender. Aleluia. Aleluia. Lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então ele lançou a mão, sufocou aquele conservo, estava cobrando ele com unhas e dentes ali, como que ele não tivesse sido perdoado até um pouco tempo, né? Verdade. E da mesma forma que ele fez com o Senhor, o servo fez com ele. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: sê generoso para comigo e te pagarei.
Então ele pediu misericórdia. Ele disse que se ele esperasse, ele iria pagar aquela dívida. Mas nem que ele pagasse a dívida foi esperado pelo servo, né? Quando diz no 30, ele porém não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a sua dívida. Levando em consideração os dois servos, eu não lembro se é em Marcos ou em Lucas, diz a quantidade da dívida do conservo para com o servo, mas comparada à dívida do servo com a dívida que ele tinha para o seu senhor, era nada. Era uma dívida que poderia ser paga. E mesmo assim o servo pegou aquele conservo e jogou ele na prisão. Ele soube receber o perdão, mas não soube liberar o perdão. E o que nós iremos ver agora, no restante dessa parábola, é que o perdão, da mesma forma que eu sou necessitado, você é necessitada, você é necessitado, todos, quando eu digo questão do mundo, quando eu digo questão de igreja, todos nós somos necessitados de perdão nas nossas vidas. Amém. Aleluia. E quando o perdão ele não é liberado, seja de alguma das formas que eu disse, a outrem, pedido por nós, amém? Ou por nós mesmos, existe uma consequência. Aleluia. E a consequência que veio após isso na vida daquele servo, nós lemos no versículo 31 que outros conservos, vendo toda aquela situação, eles viram que o servo tinha sido perdoado, mas ele não perdoou o seu conservo, e voltaram lá no Senhor e disseram: olha, aquele servo que tu perdoasse a dívida, tinha um conservo dele que devia a ele, e não se comparava aquilo que ele te devia, e ele não perdoou, e ele jogou na prisão. E ele pegou aquele conservo pelo pescoço, com raiva, e ele não teve perdão para aquele conservo. Aleluia. Aí o versículo 32 diz: então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Glória a Deus. Então no versículo 32, o Senhor manda chamar aquele servo, diz a ele que era um servo que? Malvado. Aleluia. Malvado, eu te perdoei e tu não perdoou aquele outro que também era necessitado de perdão. Amém. Aleluia. E o versículo 33 diz: não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Aleluia. Glória a Deus. Esse versículo 33, quando nós lemos ele, é como se Jesus estivesse dando uma tapa no rosto daquele povo que estava escutando ao seu redor, de Pedro, que perguntou a quantidade de perdão que ele poderia liberar, e na nossa. Amém. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia dele? Amém. Aleluia. Aleluia. Eu não sei quem lhe ofendeu, eu não sei o que fizeram com você. Aleluia. Eu não sei o que você tem se cobrado tanto que não consegue se perdoar. Aleluia. Mas lembre-se que todo o preço já foi pago naquela cruz. Aleluia. O perdão maior que eu e você, o mundo inteiro, se juntasse toda a riqueza do mundo, ainda não serviu bastante para pagar. Jesus veio e pagou. Aleluia. Amém. Ele veio, morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Glória a Deus. Aleluia. Então eu não sei se foi seu pai, se foi sua mãe, se foi seu amigo, se foi você mesmo, se foi seu vizinho, se foi teu amigo de infância, e não importa o que tenha acontecido, perdoe, porque o perdão na minha e na sua vida, ele vai quebrar essas barreiras que muitas vezes são impostas por nós mesmos. Aleluia. O perdão, ele vai sanar, ele vai curar, ele vai libertar. O perdão, ele é muito poderoso. Aleluia. Porque ele vem de Deus. Ele não vem do homem, ele vem de Deus. Amém? Amém.
Então faça. Agora faça, como eu disse, não da boca para fora, não perdoar só com palavras, mas com a atitude, mas colocando em prática o perdão na sua vida. Aleluia. Eu sei que não é fácil. Pedro mesmo, nós temos, por exemplo, que mesmo ele perguntando tudo isso a Jesus, né? Quando Jesus vai ser levado, os soldados vêm, agarram Jesus e Pedro faz o quê? Tchau! Na orelha do soldado. Mas, posteriormente, Pedro entra em conflitos com Paulo. Conflitos esses que eram necessários no tempo deles, na época que eles estavam vivenciando ali, para o crescimento da igreja. Mas mesmo com o conflito entre eles, após isso, após algum tempo, eles se perdoam. Aleluia a Deus. Quando o Senhor diz 70 vezes 7, o Senhor está dizendo que seu irmão te chamou de feio, perdoe. Mas se ele te chamar de feio de novo, preste atenção, porque ele te chamou de feio. Não é perdoe direto, não é perdoe de qualquer forma. Olhe o contexto da situação e libere o perdão, porque você necessita e porque ele necessita. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Então, não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu Senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Então, o servo tinha sido perdoado, aí por causa de uma dívida pequena de um conservo que ele não perdoou, o Senhor pegou ele. Já que tu não perdoou como eu te perdoei, não vai ser só preso não, vai ser entregue, como diz aqui na palavra, aos atormentadores. Aleluia. E esses atormentadores, se ele antes já não conseguia pagar a dívida sem ser atormentado, imagina após ele ser atormentado, que dívida que ele iria pagar? Não tem condições. Aleluia. Então, perdoe, se perdoe, libere esse perdão que está dentro de você. Esse perdão que eu ou você precisamos liberar, ele pode ser razão de alguma amargura no meu ou no seu coração. Ele pode ser a razão de alguma doença, de alguma enfermidade, de alguma crise de ansiedade que nós temos sofrido ou que estamos sendo acometidos. Aleluia. Então é necessário. Nós precisamos, nossos irmãos precisam, aqueles que nos magoaram, eles também precisam. Mais uma vez eu digo e repito, não é fácil. Mas lembre-se que nessa terra nós estamos aqui apenas de passagem. O nosso lugar, ele não é aqui. Amém? A nossa terra não é essa daqui. Aqui é apenas uma passagem pelo qual nós temos que passar. É necessário passarmos para que através até dessas situações mais difíceis, mais complicadas, que muitas das vezes nós relutamos para não liberar um perdão nas nossas vidas, nós tenhamos o nosso caráter, as nossas vidas, aleluias, transformadas e tentamos a cada dia mais nos aproximar do caráter de Cristo. Aleluia, Deus. E o versículo 35 diz: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Mais uma vez, o Senhor Jesus, ele confirma, versículo 35, assim também vos fará meu Pai, Deus Pai, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Ele sabe o que ele queria dizer? Que tem que ser de verdade. Aleluia. E quem perdoa de coração, o coração fica limpo. Aleluia. O coração é limpo, tira toda a sujeira, tira toda a lama, toda a dor, toda a angústia, toda a ansiedade, tudo isso bate retirada quando o perdão é liberado. Aleluia, Deus. Então, na Bíblia, o perdão ele é frequentemente
falado, né? E isso nos mostra o quão importante ele é nas nossas vidas quando nós decidimos seguir a Cristo Jesus. Eu queria ler alguns versículos de referência com os irmãos. Se alguém ainda tem dúvida de que precisa liberar o perdão, ou precisa ser perdoado, ou precisa se perdoar, ou que por tudo que você tenha feito na sua vida, Cristo não vai te perdoar, eu queria ler com os irmãos. Eu vou abrir um e os irmãos abrem em outros 3, que eu vou dizer. Vou pedir para alguém abrir em Efésios 4, 32. Aí outra pessoa abre em Salmos 32. E outra, Efésios 4, 32. Salmos 32, versículo 1 e 2. E Colossenses 3, versículo 13. Eu vou ler em Mateus capítulo 6, versículo 14 e o 15. Amém? Mateus capítulo 6, o 14 e o 15 diz: porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Amém? Amém. Quem abriu em Efésios? Pode ler. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Aleluia, glória a Deus. Quem abriu em Salmos? Salmos 32, 1 e 2. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Aleluia. Colossenses 3, 13. Quem achou pode ler. Colossenses 3,13. 3,13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vós perdoou, assim fazei vós também. Aleluia, glória a Deus. Amém. Então, esses são apenas alguns versículos que nos mostram a necessidade que nós temos de perdoar e de ser perdoados. Amém? Amém. Então, nós precisamos, dia após dia, ser perdoados pelas nossas iniquidades pelo Senhor, perdoar os nossos irmãos e sermos perdoados pelos nossos irmãos, ou até aqueles outros que nos ofenderam, amém? Para que nós possamos ser perdoados pelo Senhor por tudo aquilo que nós fizemos. Porque, como eu falei, uma palavra lá na parábola nos mostrou, nós somos perdoados por uma dívida que, se nós tivéssemos 120 anos, 1000 anos, a gente ainda não teria condições de pagar. Se a gente vivesse 1000 anos, juntasse todo esse dinheiro, não gastasse R$1 com nada, ainda não seria o bastante para pagar essa dívida. Verdade. E nós fomos perdoados por Ele. Aleluia, meu Deus. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8, é um versículo bônus para os irmãos. Só o 4, 8 diz assim: mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. Quem perdoa, ama. Aleluia, meu Deus. Por mais que não seja fácil, mas é necessário que haja perdão em nossas vidas. Amém? Para que o poder de Deus ele possa prevalecer, para que a vontade de Deus ela possa ser soberana em nossas vidas. Não que o nosso perdão sendo liberado ou não, a vontade de Deus não vai prevalecer, ela vai sempre prevalecer. Mas é necessário. Quer viver os planos de Deus, quer viver os projetos de Deus na sua vida, perdoe. Amém? Amém. Eu não sei em que área da sua vida você precisa de perdão ou
precisa ser perdoado, mas examine-se, pois, a si mesmo, né? A gente, às vezes, tem a mania de, quando pega uma palavra dessa forma, pensa: eita, essa palavra era para fulano, essa palavra era para ciclano, né? Mas essa palavra é para mim e é para você também. Aleluia, Deus. Ah, mas pastor, precisa liberar perdão, precisa ser perdoado. É quem mais precisa. Aleluia. Todos nós precisamos. Como eu disse, uma necessidade diária do crente, do cristão, perdoar e ser perdoado. Aleluia, Deus. Amém? Então não se limite à dor, o que foi causado, ao dano, mas faça isso verdadeiramente de coração. E você vai ver o quão grande irá ser a transformação na sua vida por causa de um perdão que você vai liberar. Aleluia, Deus. Então, você vai ver como Deus trabalha quando você libera o perdão. Eu vou deixar para os irmãos, não vou ler, mas quem quiser ler depois, uma passagem muito interessante que fala a respeito de perdão, que se encontra em 1 Samuel, capítulo 24. Quem quiser ler depois em casa pode ler, pode meditar. É uma passagem muito interessante, a qual fala sobre o perdão de Davi a Saul. Aleluia. Eu não sei se vocês vão lendo o que Davi e Saul passaram, o que Saul fez com Davi. Aleluia. Saul perseguiu a Davi com um exército de homens para matá-lo. Mas no final, resumindo a história, depois os irmãos que puderem pegar em casa dele, Davi tem a oportunidade de se vingar. Ele encontra-se com Saul vulnerável, para que ele pudesse ali se vingar e tirar a vida de Saul. E ele tira um pedaço das suas vestes e se arrepende e diz a Saul que ele não iria matá-lo. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Como eu disse, eu não sei em qual área da sua vida você precisa liberar o perdão ou ser perdoado. Mas peça ao Espírito Santo de Deus que Ele vai te revelar. Aleluia. A causa da tua bênção, da tua causa da justiça, de qualquer coisa que não está se desenvolvendo na tua vida, pode estar relacionado a esse perdão que ainda não foi liberado. Aleluia. Amém? Então essa é a mensagem que eu queria meditar com os irmãos esta noite. Quem puder depois, tiver um tempinho, quiser ler essa passagem de 1 Samuel 24, é muito interessante. Amém? Que o Senhor ele possa continuar nos abençoando, nos fortalecendo, nos perdoando dia após dia, porque todos os dias nós erramos, todos os dias nós falhamos com o Senhor. Então todos os dias nós somos necessitados de ser perdoados. Aleluia, Deus. E libere o perdão, seja para o seu pai, seja para a sua mãe, seja para o seu irmão, amém? Seja para o seu amigo, seja para quem for. Agora, quando for fazer isso, faça de coração. Aleluia. Então, essa oportunidade no nome de Jesus, que o Senhor ele possa ter falado no coração dos irmãos. Amém? Vou passar para dentro, se quiser fazer os avisos, e já a gente vai bater parabéns. Tem alguém ficando mais de ovinho hoje, né? A paz para todos, amém? Como vocês não sabem, terça-feira, culto de oração, a partir de 7h30. Quinta-feira, nosso estudo bíblico, também a partir de 7h30. E domingo é Santa Ceia, amém? Amém. Estudo de Santa Ceia a partir das 7 horas, amém? Dia 21 de junho será a festividade do grupo de gestos da igreja, expressão do louvor, amém? Dia 21 cai no sábado, né? Então, dia 21 de junho, sábado, 7 horas, coloquem já na agenda a festividade do grupo de gestos. Então, que os irmãos possam prestigiar, comparecer para juntos adorarmos e agradecermos o nome do nosso Senhor com o grupo de gestos, amém? Também, como foi falado semana passada, a questão do jantar que acontecerá no Dia dos Namorados. A gente tem algumas informações domingo, mas se os irmãos quiserem mais informações, tirar dúvidas ou fechar a sua participação, é só falar com a Larissa, amém? 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 E a oração também
pela irmã Neném, né? Passou por uma cirurgia, graças a Deus já está em casa. Orar também por Daniele, né? Que teve uma perda muito grande. Que Deus continue confortando o coração dela e toda a família, amém. E orar por Denis também, que está aniversariando hoje, amém. Que Deus possa continuar abençoando a vida dele também. Amém. E orar uns pelos outros. Amém. 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 Todo mundo entendeu? Vamos orar. Vamos apresentar a vida de Denis. Amém. Os irmãos possam se lembrar e colocar em suas orações a irmã Nenê, está se recuperando, como o Denis disse. E nossa irmã Dani, que infelizmente, aos nossos olhos humanos, né? Infelizmente, aos nossos olhos espirituais, que Mirelinha está lá com o Senhor. Amém. Amém. Amado Pai querido, eterno Deus, graças te damos, Pai, por mais essa rica oportunidade de estar em tua casa, de podermos louvar o teu santo nome, de podermos meditar na tua palavra, Pai. Nesse momento, Senhor Jesus, queremos te apresentar em especial a vida do nosso irmão Denison, que o Senhor possa, Pai, continuar derramando tua chuva de bênçãos sobre a vida do teu filho e sobre toda a sua família, Pai. Continua, ó Deus, repreendendo todo e qualquer mal, todo e qualquer cilada do inimigo, o homem sanguinário que possa tentar tocar na vida do teu filho, todos possam cair por terra em nome de Jesus. Continua, ó Pai, abençoando ele, em graça e misericórdia, dando sabedoria ao teu filho, ó Pai, da tua palavra. Continua, ó Pai, conservando ele como ministro do teu louvor, fazendo tua obra, Pai, tua vontade em todas as áreas da vida do teu filho. Desde já, Pai amado, queremos te apresentar nesse momento a vida da nossa irmã Nenê, a vida da nossa irmã Daniela, todas as pessoas que são necessitadas de orações nesse momento, ó Pai, por alguma causa, por alguma enfermidade, que o Senhor possa, Pai, contemplar a cada um dos nossos irmãos e nossas irmãs que são necessitados, ó Pai, de orações. Fortalece, ó Pai, envia teu Espírito Santo, Consolador, para que ele possa consolar toda dor, Pai. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor possa tocar no íntimo, Pai, no oculto, no profundo, no escondido de cada um desses irmãos e irmãs que estão necessitados nesse momento. Desde já, Pai amado, te pedimos também pelo nosso pastor Edivaldo, que está trabalhando nessa noite, que o Senhor possa continuar abençoando a vida do teu filho, dar a ele um plantão abençoado. De igual forma, ó Pai, abençoa cada um dos meus irmãos que se fizeram presente aqui nesta noite e aqueles por algum motivo não puderam vir, ó Pai. Continua conosco, nos leva para casa, embaixo da santa proteção, nos dá uma noite de sono abençoada, despertar alegre, uma semana abençoada em tua presença. Pai, nos mostra aquilo que nós precisamos, em qual área que nós precisamos perdão nas nossas vidas, e é assim que nós oramos e desde já te agradecemos por tudo e por tanto. Amém. O amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as ricas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo, desde agora e para sempre. Amém. Amém.